Olá pessoal, tudo bem? E nós aqui com mais um Contando História dos Nossos Boulders. E hoje eu estou aqui com o Mike. Hoje é uma data especial porque a Bold está completando 24 anos. E nós estamos fazendo Contando História dos Nossos Boulders com o Mike. O Mike já está conosco há 12 anos e 9 meses. Acertei? Acertou. Tá. 12 anos e 9 meses. Que alegria ter o Mike aqui contando um pouquinho da história dele. Mike, obrigada por aceitar participar desse nosso projeto. Para nós esse projeto, contando história dos nossos boulders, é extremamente importante. É uma forma da gente sentar aqui e conhecer um pouquinho da história de cada boulder que está aqui conosco, realmente levando a bold para o mundo, né, Mike? Legal. Então, me muito fala feliz aí. pelo convite. Que bom. Me fala aí, Mike. Me conta um pouquinho da tua história antes de chegar na bold. O que o Mike também faz fora da bold, sabe? E como surgiu a ideia do Mike estar aqui? Quem é o Mike? Conta pra nós. Tá. O Mike, antes de tudo, é pai da Antonella e da Lorena. Que duas legal. Meninas maravilhosas, de 9 e de 11 anos. Lindas. Né? Casado com a Ellen, há 12 anos também. 11 anos, né? 11 anos casado com a Ellen. Mas deixa ela, vai reclamar depois do... Eu, antes de vir... A Bold é meu primeiro emprego, né? Então, antes de eu vir para a Bold, eu morava com os meus pais, trabalhava na roça, a gente plantava fumo lá em Chapadão do Lajeado. Chapadão do Lajeado. Terra boa, terra de gente boa, né, Só Mike? gente boa. E lá, eu sempre tive vontade de sair da roça, vir morar na cidade. E na minha cabeça, assim, eu queria ser contador, porque eu tinha muita facilidade com cálculos, com matemática, e eu achava que isso era motivo para eu ser contador. E lá também não tinha muitas opções, né, de faculdade, então eu fiz ciências contábeis. Eu tive a oportunidade, eu saí de casa, fui morar em Rio do Sul, trabalhar em uma contabilidade. E aí, nesse interim, estava 3 meses trabalhando nessa contabilidade, tive uma desilusão amorosa. Tá aí o nervosismo. Tive uma desilusão amorosa lá com os meus 20 anos, né? E aí eu digo, tenho que ir para mais longe. E aí foi a hora que eu decidi, não, vou para Jaraguá do Sul, vou morar lá. Lá tem o Alan, tem o Jonas, meus primos, tem a Dona Gorete, seu Arlindo, a Dona Gorete. E nem sabia tu que ia ter a tua futura esposa, a mãe dos teus filhos, né, cara? Olha só. Onde eu conheci ela. Então, diante disso, eu vim para Jaraguá. A Dona Gorete disse que eu poderia morar na casa dela. Ela me recebeu, assim como recebeu diversos outros primos, né? E aí, aqui em Jaraguá, o meu objetivo era também encontrar um trabalho numa contabilidade. Não era trabalhar na Bold inicialmente, mas aí comecei a procurar, não estava encontrando, não estava dando certo. E aí, o senhor Arlindo disse, vai trabalhando na Bold enquanto isso, né? Vai te ajudando, a gente vai até você encontrar um emprego numa contabilidade. Daí eu comecei na produção, trabalhei ali na limpeza, em todos os setores, na dobra, na colagem. Devo ter ficado uns 5 meses trabalhando na produção. Então teve uma oportunidade de ir para o financeiro, que era mais a minha área, junto com o senhor Arlindo, no Contas a Pagar. Aí, ali no Contas a Pagar, eu fiquei por mais um tempo, até que o senhor Arlindo disse que... Ele me contou isso só depois, né? Primeiro ele disse que era uma oportunidade, mas na época... ele disse que eu era muito avoado, né? Que eu era muito comercial, assim, que o meu negócio não era contas a pagar, não. Que eu viajava muito, então, que o meu negócio era comercial. E aí, o Charles tinha começado na Bold fazia uns 3 meses, a Bold como marca, a Bold estava começando, né? Tinha acho que 2 anos só. Foi quando foi contratado um gestor para a área, até então era o Reimar, o responsável, né? E aí foi contratado o Charles, foi contratada uma equipe comercial maior e eu fui trabalhar como assistente no comercial, não porque eu queria, não porque era o meu sonho trabalhar no comercial, não por nada, mas porque assim, tentando me encaixar até eu achar um lugar numa contabilidade, essa era a ideia. Então eu fui para o comercial e Deus me deu a oportunidade
de me encontrar na minha Se carreira. identificou, né? Deus me deu a Coisa oportunidade. boa. Eu digo que é literalmente uma dádiva de Deus a gente poder tão cedo, né? Era o meu primeiro, eu trabalhei 3 meses numa contabilidade, então considero que era o primeiro emprego, né? Dentro de meio ano, eu ter tido a oportunidade de trabalhar em outra área que nunca tinha passado pela minha cabeça. E essa, de fato, ser a área que eu me identifico, que eu sou feliz, que eu sou realizado, que eu, em hipótese alguma, eu seria, acredito eu, assim, feliz trabalhando em uma contabilidade, por exemplo, né? Sendo contador ou tendo qualquer outro cargo. Às vezes, muitas pessoas trabalham anos e anos porque, eu me formei nisso, essa é a minha área de maior conhecimento, e aí até que você toma uma decisão de jogar tudo para fora que você construiu durante anos, para começar do zero de novo em outra área. Ou então, às vezes, nunca trabalha faz. infeliz a vida toda em uma área que não é a sua área que faria feliz, né? Então, eu agradeço muito a Deus por ter tido essa sorte de ter me encontrado na área comercial tão cedo, né? Mesmo sem ter esse sonho até então. Graças à Bold, né? Graças aos desígnios de Deus, aos caminhos que as coisas aconteceram, eu pude então começar a trabalhar na área comercial. E aí eu era assistente comercial lá na Bold. Tínhamos um representante, que era o Adriano, que trabalhava externo, e eu era o apoio interno dele. E aí trabalhei ali na Bold como assistente, depois como vendedor, por 2 anos. E depois desses 2 anos trabalhando como vendedor, a gente teve a oportunidade de abrir a primeira loja da Bold fora da Bold, né? Até então, nós tínhamos o CD lá em Diadema, e tínhamos a matriz aqui. Lá em Diadema o caminhão ia uma vez a cada 15 dias, era um negócio pequenininho, né? Eu lembro que o primeiro objetivo do nosso grupo, lá há 11 anos atrás, nesse caso, o grupo de vendedores ali, era faturar 2 milhões. 2 milhões? 2 milhões. Nossa! A gente fatura isso, próximo a isso por dia hoje, Por né? dia, né? Então, o nosso primeiro objetivo era esse. Quando eu fui para Belo Horizonte, a gente estava na faixa de 3 milhões na Bold, pelo que eu me lembro, assim, Bold, marca Bold, não acrílico Santa Clara, né? E aí, nessa fase da minha vida, eu digo que foi a fase, assim, de mais mudanças em toda a minha vida até hoje. Nunca de novo eu tive um desafio tão grande quanto eu tive lá atrás, porque eu era solteiro, estava morando sozinho na época, né? Tinha ido morar, já tinha saído da casa da Dona Gorete. Ah, tu tinha saído? 2 anos depois já, né? Sim, aham. Tinha saído da casa da Dona Gorete, estava morando num apartamento, estava vivendo a vida assim de um jovem de 21 anos, né? Fazendo bastante festa, aproveitando bastante a vida. Era vendedor na Bold, né? Tinha uma remuneração bem simples, estava só 2 anos, a gente, enfim, né? Tinha o meu salário ali que dava para pagar as contas e fazer uma festinha ou outra. E aí aconteceu a Antonella, né? Aí, assim, o melhor da tua vida aconteceu. O melhor da Apareceu minha vida a Ellen aconteceu. na tua vida. Apareceu a Ellen. A Ellen que trabalhava no faturamento. Que trabalhava na Bold. Trabalhava bem na isso Bold, aí. Aham. A gente se conheceu aqui na Bold, nos tornamos grandes amigos. E essa amizade, ela cresceu, né? E a gente deu umas escapulidas e veio a Antonella. Veio a Antonella, linda. Não tava no script, né? E aí, junto com a Antonella, tipo assim, não no mesmo mês, mas no mês seguinte, veio a proposta de a gente abrir a loja em Belo Horizonte e eu
me mudar para lá, né? 2.000 quilômetros daqui. Até então eu morava em Jaraguá, mas ia todo final de semana para casa dos meus pais, e a minha mãe. Né? Tenho uma ligação muito forte com a minha família. Uma saudade daquele macarrão com carne moída, né? A mãe mandava comidinha todo final de semana para dar uma tia Ângela. Para ajudar. Tia Ângela e tia Laor, né? E aí, eu estava aqui, mas eu estava totalmente ligado com os meus pais ainda, né? Porque ia para lá todo final de semana. E aí veio essa oportunidade de ir para Belo Horizonte. E eu virei pai, né? Porque eu acabei... Quantos anos tu tinha quando virou pai? 21. 21 anos, meu 21 anos. Então, eu virei pai, no mês seguinte veio a proposta de ir para Bold, de ir para Belo Horizonte e passou, tipo assim, entre a proposta, o sim e eu estar lá foi, talvez, se não foram 7 dias, foram 10. Padrão Bold, assim, né? Acelerado. Padrão Bold de ser. Padrão Bold. Então, dentro de 2 meses, eu deixei de ser solteiro, deixei de de morando sozinho para casado, pai de família, morando a 2.000 quilômetros de distância daqui e sendo gerente de uma unidade lá em Belo Horizonte, né? E era a primeira unidade da Bold, então os desafios eram gigantes, desde de tudo, de começar do começo. Pra você ter ideia, eu montava o DRE da loja, né? Fazia tudo. A gente não tinha toda a estrutura que a gente tem hoje, né? Os desafios eram maiores, o galpão era pequenininho, era um galpão inicialmente lá, ele tinha talvez 500 metros quadrados, era um galpão pequeno, e a gente tinha todos os desafios. Então, voltando um pouquinho, né? Que eu disse que foi o maior desafio da minha vida até hoje aqui na Bold, não só na Bold, mas de toda a minha vida, porque foi uma mudança drástica, né? Deus disse, ou você vira homem agora, né? E assume tuas responsabilidades e cresce, né? Ou não vai mais, né? Agora tem que ser, tem que ser. Então, eu passei de não ter responsabilidade quase nenhuma para ter muitas responsabilidades, né? Então, virar essa chave. E aí o relacionamento, eu e a Ellen nem namorávamos, né? A gente era só amigo. Então, a gente construir essa união do casal, de construir essa vida a dois. E graças a Deus que a gente estava lá e não estava aqui próximo, né? Talvez se a gente não tivesse mudado, a gente nem teria ficado juntos, porque, né? Com tudo isso, o maior desafio até hoje, né? Eu digo que eu gosto muito do que eu faço, eu amo o meu trabalho e eu gosto de trabalhar. E eu também amo ser pai, amo ser marido e gosto de ser marido. Mas o trabalho, ele te consome, né? Para você ser marido e para você ser pai, você precisa querer dedicar tempo àquilo, né? Eu preciso me organizar para isso. E o trabalho, se você se deixar levar, o trabalho ele te lva todo o seu dia, todo o seu tempo útil. É natural, né? Então, o meu maior desafio é equilibrar isso. Por muitas vezes, nesses 12 anos, a rotina é muito desafiadora. Agitada. Comercial é assim, e né, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero alçar voos maiores, né? Sempre quis. E eu me entrego demais ao trabalho, então o maior desafio é conseguir equilibrar as duas pontas, né? Ser pai, ser marido e ter uma carreira e crescer dentro da empresa. E às vezes a gente deixa a peteca cair de um lado, às vezes a gente deixa a peteca cair do outro. Como equilibrar todos esses pratos, né? Equilibrar todos esses pratos continua sendo, sempre foi e continua sendo, e acho que talvez vai ser para sempre o maior desafio, né? E aonde é que tu encontra essa força para realmente conseguir fazer todo esse trabalho, esse equilíbrio também? Onde eu encontro essa força, Nádia? Olha, nos valores, primeiramente, né? Valores que eu tenho dos meus pais, da minha família. Por mais que o mundo nos leve
para um caminho, né, a gente tem a nossa base que nos traz de volta para o eixo. Então, acredito que os valores, com certeza, a Deus, né, a gente seguir a nossa fé. Eu acredito que para a gente conseguir equilíbrio, né, tem que ter equilíbrio espiritual, tem que ter equilíbrio profissional, pessoal. Para conseguir equilibrar tudo isso, estar próximo a Deus, ter a nossa família, levar a família junto, né? Eu acho que é o que nos dá força todo dia. E não sei, acho que é isso, Nádia. Não sei exatamente de onde vem toda essa força. E eu te fiz essa pergunta justamente por conhecer um pouquinho dos teus valores, um pouquinho dos teus princípios, e eu tinha certeza que a resposta era Deus. Entende? E eu acredito, indiferente qual é a religião das pessoas, né? Para mim existe realmente essa força maior. Às vezes a gente traça determinado caminho e Deus vem, Ele te puxa, Ele diz, não, vamos seguir por esse aqui. E Ele nos dá o livre-arbítrio, na verdade, né? Exato. Então, assim, você vai poder fazer a tua escolha. Só que também a escolha do que tu quer fazer naquela hora. Mas a consequência daquilo, ela é certa, né? Então, justamente por te conhecer um pouquinho, é que eu acredito que é forte, né? A presença de Deus. E também, porque eu vejo assim, você é envolvido em coisas de encontro de cursilho, né? Agora, recentemente, eu estava com a Ellen no final de semana e você estava lá, sabe? Envolvido e tal, né? E querendo ou não, isso é uma das formas de você, por exemplo, buscar o teu equilíbrio, né? É isso que eu vejo. Exatamente. A gente tem a oportunidade de olhar para dentro de si, né? Nesse final de semana que eu estava... Que você estava com a Ellen, eu estava em um retiro, né? São 3 dias onde você não tem tela, você não tem celular, não tem rádio, não tem TV, e você está lá olhando para dentro de si, olhando para o próximo, para o seu irmão, convivendo de corpo e alma e espírito com outras pessoas. Então, é hora que a gente consegue, né, voltar para o eixo, como você disse, né? Pensar, olha, o que realmente eu quero para minha vida, né? O que é mais Uma importante? coisa é, poxa, você consegue dar acelerar, pular alguns degraus na sua carreira, na sua vida profissional, deixando alguns princípios para trás, né? Se você quiser. Só que não é Vai ter que voltar não depois. É constante, na palavra não é constante, não tem vida longa, eu não sei qual, me fugiu a palavra agora, mas só vai ter vida longa, só vai ser algo que vai ter consistência se tiver alinhado com os teus valores e se tiver alinhado com o que é certo, né? E tem uma frase que ela diz, e que eu gosto muito dela, eu tenho até estampada numa camisa assim, ó, que se você quer mudar o mundo, quer fazer o mundo ficar melhor, muda primeiro a tua casa, dentro da tua casa. E o dentro da tua casa é justamente aqui, ó. Aqui dentro da gente, né? Então, assim, ó, o que a gente vai fazer realmente para fazer algo diferente, né? E para fazer um mundo melhor. Então, sempre é dentro da nossa casa. E assim, ó, muita coisa que a gente procura fora está aqui dentro. É aqui. Aí a gente vai, faz coisas assim, ó, que até Deus duvida, né? E, na verdade, o que acontece? Ele mesmo diz, olha para dentro, confia em ti porque eu estou aqui dentro, né? E aí é que as coisas vão acontecendo, sabe? Exato. Então, nada melhor do que organizar a casa da gente primeiro para querer fazer um mundo melhor, né, Mike? Exatamente. E no final de tudo, a satisfação é muito grande de você saber que você não feriu nada do que são os teus princípios para conseguir conquistar o que você conquistou, né? Incrível. É bem isso aí. E acho que a maior conquista de todas, quando eu falo conquistar o que você conquistou, estou me referindo à minha família. É conquistar um casamento que começou todo desestruturado, né? De fato, começou.
é ter a família que eu tenho hoje, maravilhosa, com as minhas filhas e podendo conviver com elas, podendo dar a educação que eu tive dos meus pais para elas, é a maior recompensa de todas, sem sombra de dúvida. E aí, como disse, né, tem que conseguir equilibrar os pratos, porque os desafios aqui na Bold são muito grandes. A Bold é uma empresa que ela gera muita oportunidade, né? Ela cresce demais, ela é... Arrojada. Eu não tenho outras experiências de outras empresas que não aqui, né? Mas o que eu posso falar da minha experiência que eu tenho aqui é que você pode conquistar o que você quiser, né? Porque as pode levar um tempo, né? Cada um no seu tempo, cada oportunidade no seu momento, mas as oportunidades que não surgiram ainda aqui, elas vão surgir muito em breve. Então, enquanto profissional agora, gestor da Bold, né? Falei do desafio de família, né? Mas enquanto profissional, gestor aqui hoje nacional do varejo, o maior desafio é se manter atualizado, é se manter em constante evolução. Porque uma empresa, quando, né, do perfil da Bold que evolui, né, que se desenvolve, que cresce, que vai para o mundo, se a gente não evoluir junto, a gente acaba ficando para trás. Então, meu maior desafio é pensar assim, poxa, se daqui 5 anos eu quero estar em um cargo maior do que o cargo que eu estou, se eu quero fazer outra coisa, eu vou ter que correr muito, muito mesmo. Agora, se eu quiser continuar no cargo que eu estou daqui 5 anos, Tu tem que eu correr vou ter que também. correr muito, muito, Verdade. porque de fato daqui 5 anos, para eu poder estar sentado na cadeira que eu sento hoje, eu tenho que ter desenvolvido muitas competências que eu não tenho até então. E assim foram os 12 anos que eu trabalho aqui, né? E assim vão continuar sendo os próximos 12, eu não tenho sombra de dúvida. Então, esse constante crescimento, ele nos leva junto, nos leva junto, vai empurrando, sabe? Ou você vai, ou você fica para trás, ou você fica para trás, não tem como ser diferente. E esse é o maior desafio profissional que eu vejo hoje aqui na Bold, é o conseguir estar evoluindo junto, na mesma velocidade que a empresa. E se eu quiser crescer um pouquinho mais rápido que a empresa, né? Porque a empresa está crescendo ali naquela velocidade. Se eu quiser alçar um cargo a mais, eu preciso correr um pouquinho mais. Então, esse é o desafio. Que legal. Nossa, quanta coisa. Coisa boa, né? Também é bastante história, né, Mike? Tanto tempo de empresa. E que bom estar aqui sentado contigo, te ouvir um pouquinho. Apesar da gente ter um contato mais próximo também, de eu saber algumas coisas da tua vida, assim, da tua história, né? Sempre é bom sentar aqui e ouvir. E como vai ser gostoso as pessoas também conhecerem um pouquinho mais do Mike. Muitas das coisas aqui você já falou, né? Mas a Bold, ela tem os nossos valores lá, que estão estampados aí nas paredes, está estampado na essência da Bold. Mas desses valores que a Bold tem, qual deles que é o que o Mike mais se identifica e olha para aquilo ali e diz, não, é isso aqui realmente que eu acredito e é por isso que eu estou aqui na Bold por todos esses anos e por isso que eu venho aqui todo dia de manhã dar o meu melhor. Vale o propósito? Com certeza. Proporcionar o crescimento das pessoas, sem sombra de dúvida. Porque reflete o que aconteceu comigo nesses 12 anos, mas mais do que isso, hoje no cargo que eu tenho oportunidade de exercer, a maior recompensa que eu, enquanto gestor, tenho no meu cargo é quando a gente tem a oportunidade de promover alguém. É bom, gostoso, né? É maravilhoso. Você pegar alguém que está lá se dedicando, que precisa, que quer, que está correndo atrás e ter uma oportunidade de reconhecer essa pessoa, de mudar a vida da pessoa. Literalmente, muda a vida. Às vezes a pessoa sempre foi, vamos dar um exemplo, na minha área, principalmente área comercial, né? Sempre foi vendedor e você ter a oportunidade de ele se tornar um gerente. Né? Se ele ficar 5 anos aqui, 3 anos como gerente, 2 ou 1 que seja,
na próxima empresa que ele for trabalhar, é muito provável que ele trabalhe como gerente, né? Então, é muito, muito, muito gostoso saber que a gente faz a diferença na vida dessas pessoas, assim como aconteceu comigo, né? Então, eu já tive muitas oportunidades de reconhecer pessoas, de promover pessoas de áreas que não eram áreas do comercial para a área comercial, e aí essas pessoas formaram carreira na área comercial e estão até hoje lá, de promover gestores, né, vendedores a gestores, enfim, proporcionar o crescimento das pessoas, sem dúvida é o valor que mais tem sinergia com o que a Bold faz e se conecta comigo enquanto profissional. É o que me move, sem sombra de dúvida. Que coisa boa. Você já colocou aqui para nós alguns desafios, né? Lá um guri de 21 anos, né? Mas assim, se tu tivesse que colocar para nós assim um desafio, assim, ó, o maior que você já enfrentou, além daqueles outros que você já elencou aqui pra gente, que você viveu aqui dentro da Bold e que te marcou bastante também. Olha, um desafio que me marcou muito, Nádia, e que eu lembro até hoje, foi a primeira demissão que eu tive que fazer. Enquanto gestor. Teve que fazer. Isso gestor. É terrível pra gente, né, Mike? Sim. Eu estava na Bold como gestor há alguns meses, né? E eu acabo, do meu jeito de ser, é me conectar com as pessoas fora do profissional, no pessoal também, né? E aí então, você tem que algo natural para mim. E então, fazer a primeira demissão foi algo que doeu bastante. Eu te demiti primeiro, depois eu fui no banheiro chorar. Hoje, a gente tem que demitir bem pouco, graças a Deus, né? É muito pouco comum, mas foi um desafio que me marcou bastante. Outro desafio bastante grande, eu acho que eu vejo como superação também, algo que me lembra até hoje, é porque as condições lá atrás eram muito precárias, né? Como eu te falei, a gente tinha um galpão lá em BH. Porque 500... tu foi para BH, depois tu foi para Diadema, né? E a Ellen também lá te ajudando, né? A comandar as coisas, né? E a gente, assim, que se conecta com aquele valor que você perguntou, que é o valor que mais me conecta, mas é o sentimento de dono, sabe? Quando a gente vai para uma loja, como eu tive a oportunidade de estar em BH e Diadema, a gente, se não pensar como dono, não tem como dar certo, né? Porque era eu e a Ellen, né, e mais alguns funcionários, a gente era a referência lá dentro daquele espaço, né? E a gente tinha um galpão muito pequeno, era um galpão de 500 metros quadrados e estava entupido de material e as vendas estavam crescendo e a gente começou a importar policarbonato alveolar e já faziam alguns meses, né? E, poxa, eu queria vender isso aqui, mas não tem espaço, não tem onde colocar e o que a gente faz? E o Charles, né, desafiando que nós tínhamos que vender policarbonato, então vamos para um galpão, vamos mudar, vamos para outro galpão. Começou aquele desafio, mas só que aí não falta dinheiro, né? Poxa, mas o galpão é muito caro, tem que vender mais primeiro, a conta tem que fechar, né? E a gente disse, não, manda alveolar para cá que nós vamos dar um jeito. Carregava a chapa nas costas. O galpão, ele era num bairro residencial, era no Cidade Nova, lá em BH, quem conhece BH sabe. E era uma rua simples, né? Uma rua de via única, que só ia um carro e voltava, bem apertadinho. Então a carreta encostava na frente, a gente recebia as transferências sempre aos sábados, preferencialmente bem cedo, porque daí tinha menos movimento, né? Porque parava a rua, literalmente. A gente descarregava a chapa nas costas, todo mundo ia a Ellen, ia eu, ia os funcionários, todo mundo para tentar descarregar o mais rápido possível. E eu disse, manda alveolar para cá que nós vamos dar um jeito. E a gente mudou prateleira, aí mudou, organizou e colocou em pé atrás, né? Colocamos em pé encostado na parede, um negócio que, assim, contra as regras da Bold, né? Nada encostado na parede, se o Ralph visse, ele ficava maluco, né? Mas, cara, eu preciso vender policarbonato, tenha uma oportunidade e não vou esperar mudar de galpão para isso. E a gente mandou o policarbonato para lá
e colocamos em pé, encostado na parede, e ali a gente começou e aquilo fez com que a gente conseguisse alcançar metas. Foi um dos anos que eu atingi todos os KPIs possíveis enquanto gestor e financeiramente foi muito positivo também, mas se conecta com outro valor da Bold, que é somos avessos ao é impossível ou não dá, né? Então sempre dá. Sempre dá. Talvez não dá para fazer o melhor do mundo, mas dá para fazer o melhor que dá naquelas condições. Com o que tem, né? Com o que tem. Então, são desafios que aí, quando a gente está com um desafio aqui, a gente consegue lembrar de outros que a gente já teve ao longo da nossa carreira, do nosso tempo, e que a gente conseguiu superar, pensando um pouquinho fora da caixa, se esforçando um pouco mais, e nos dão força para a gente pensar assim, não, tem que dar para resolver, vamos arrumar um outro jeito, vamos fazer de um jeito diferente, vamos conseguir. Então, acho que esses desafios são de bastante tempo atrás, mas eles, não que não tenham tido desafios maiores do que esse, sem sombra de dúvida tiveram maiores do que esse, mas eles marcam porque foram os primeiros, né? E aí, eles sempre servem de referência para os próximos, entende? Em 12 anos de Bold, sem dúvida, o meu maior desafio não foi não ter espaço para onde guardar o policarbonato ou fazer uma demissão. Mas eles estão comigo até hoje porque enquanto eu não tinha experiência nenhuma, quando eu era um menino, né? Eu me deparei com eles e tivemos que encontrar uma solução juntos e encontramos. Então, é por isso que marca, sabe? Que coisa boa isso tudo. Porque faz a gente, né, nossa, ficar visualizando, sabe? Imaginando como a gente evoluiu, né? E a gente, que eu digo assim, é o Mike, é a Bold, é cada um que está aqui dentro, né? E hoje é tão legal quando a gente está numa feira, como eu estava fazem 3 semanas a gente estava na Science, né? E aí você encontra um cliente lá de Belo Horizonte, um cliente lá de São Paulo, que diz assim, meu, cara, que legal, eu lembro de você carregando chapa na cabeça, você e a tua esposa correndo rapidinho que nem uma formiguinha lá, resolve aqui, resolve lá, e fazia tudo e separava e faturava, e cara, que legal você tá aqui até hoje na Bold, agora responsável aqui por pela gestão nacional, é muito legal, sabe, se conectar, se encontrar de novo com pessoas que estavam na Bold lá 12 anos atrás e que lembram disso. Sim, muito legal. Com certeza. É gratificante a gente ouvir as pessoas falando bem, né, Mike? Porque desafio a gente tem também. Mas assim, quando vê e reconhece o nosso trabalho é muito bom, né? Muito bom. Mike, 12 anos, né, é bastante história. E se você tivesse que escolher uma palavra para definir toda essa tua trajetória aqui dentro da Bold, qual palavra você usaria? Dedicação. Dedicação, sem sombra de dúvida, dedicação. Sem isso não daria certo, né? Acho que você precisa se dedicar muito. E a vida é feita de altos e baixos, né, Nádia? Então tem momentos que você tá com alta energia e vem trabalhar assim, agora sim, vamos. E tem dia que você não quer nem levantar da cama, né? Mas se não tiver constância, se não tiver dedicação de fato em saber o que você quer, saber o que você precisa, não dá certo, sabe? Então, eu diria que essa palavra define esses 12 anos. Muita dedicação a alcançar os objetivos que eu coloco para minha vida aqui dentro, sabe? Que legal. Carreira. Realmente é uma excelente palavra. Obrigado. Parabéns pela escolha. E se dedica bastante, né, Mike? Nossa, porque aceitar os desafios que vêm, porque não é fácil pegar, sair lá de Tuporanga, depois sair daqui e ir para lá com uma criança pequena, como tu diz assim, ó, começando tudo ali, né? E fazer. Tem que realmente se dedicar e acreditar que vai dar certo, né? Porque é fácil desistir, sabe? Fácil desistir, né? Exato.
Quem te inspira aqui dentro da Bold? Qual é a pessoa que o Mike enxerga aqui como, sabe, a referência dele aqui dentro, que é um exemplo para ti e que você se espelha, sabe, em muitas coisas do que essa pessoa faz? Sem sombra de dúvidas é o Reimar. Ele é um líder maravilhoso. Ele é um exemplo de líder assim como eu gostaria, como eu quero ser, né? Ele me conhece profundamente, temos proximidade de forma pessoal também, mas ele, enquanto profissional, ele me conhece profundamente. Ele conhece o meu potencial, acredita nele e não me deixa fazer menos do que eu posso. Não deixa ser medíocre, ser mediano, né? Se algo que eu estou fazendo não condiz com o potencial que ele acredita, que ele sabe, ele me faz ver de forma diferente, ele me desafia todos os dias. Então, assim, uma pessoa que me faz ser melhor todos os dias. Eu acho que esse é o grande desafio de um líder, é conhecer o potencial do seu liderado, acreditar nele e instigá-lo a crescer, a evoluir, a fazer melhor, a fazer diferente. Então, além de diversas outras qualidades que eu vejo nele, mas essa qualidade principal, sabe? De instigar o meu melhor, de buscar sempre que eu não entregue nada que seja medíocre, que seja menos do que o que eu posso, do que o meu melhor. Sim, e faço das minhas as tuas palavras referente ao Reimar, que bom. E ele é, sim, referência para muitas pessoas aqui dentro, né? E que nem eu sempre digo, eu tenho orgulho de dizer que, por exemplo, hoje o Reimar, ele é nosso sócio, e não é só porque ele é filho do seu Arlindo, né? É justamente assim, por toda a dedicação dele à Bold também, né? Então, é mérito dele. Sim. Ele ser nosso sócio hoje também, né? Ser o sócio da Bold e levar a Bold aí para o mundo, né? Então, concordo plenamente contigo, é uma excelente referência. E ele é linha dura. Sim, né? É linha dura. Ele é linha dura. A gente reflete e depois vê, não, ele fez certo, mas na hora sempre a gente pensa que ele está sendo exigente demais, mas de fato ele consegue extrair o melhor do que a gente tem. Que bom. Mike, e assim, ó, tem alguma coisa engraçada que tu lembra que tu pode compartilhar aqui com a gente no nosso Contando Histórias? Tem sim, Nádia. Essa pergunta você me fez antes, alguém me fez esses dias e eu vou trazer a mesma resposta. Teve uma vez, eu já era gerente em Diadema já, e aí a gente teve uma reunião, o Charles foi para São Paulo, porque nós teríamos uma reunião no maior cliente do segmento de iluminação do Brasil, era New Line, o nome do cliente lá em São Paulo. Na época era um potencial cliente gigantesco, estava comprando um pouquinho com a gente conseguiu uma reunião com a diretoria dessa empresa, pedi para o Charles ir junto lá para São Paulo, para ir junto comigo nessa reunião lá. E aí, beleza, a gente foi para a reunião, me arrumei, minha melhor roupa, né? Que bonito. Escovei bem o dente, eu tinha comprado aquele carvão ativado para deixar o dente branquinho, sabe? Não sei. Não uso. É carvão ativado, é carvão, literalmente, é preto, você coloca na escova e escova o dente e tal, pro dente ficar mais branco. E eu tava recém começando a usar esse carvão ativado. Eu escovei o dente bem de manhã, limpei a boca, tudo bem bonitinho, e fui pra reunião, viu, Charles? Tudo certo. E aí, fomos, né, começamos a reunião e numa mesa, assim, daquelas de 20 lugares, né, na sala da direção, reunião extremamente séria. E eu vi que o Charles começou a ficar inquieto na mesa e ele sentava assim, fazia assado, e ele olhava pra mim. E ele fazia assim e tal, né? E eu, mas que coisa, que tem esse Charles, né? E aí, fazer o quê? Não sabia o que era, né? Pensei, o cara vem pra uma reunião aqui pra me ajudar, tá atrapalhando. Aí acabou a reunião, eu e ele indo embora, ele olhou pra mim e disse assim,
Mike, bem sem jeito assim, né? Eu nem tinha percebido, mas eu percebi agora, tu deveria ir num dentista, né? Você tá com um negócio assim. E conforme eu fui falando, né? Tinha ficado aquele carvão na gengiva, assim, lá atrás, de certo? Porque tava branquinho na hora. E aquele carvão foi vindo pra frente, Nádia. E ele ficou aqui em cima, assim, ó. Nos 6 dentes aqui da frente, sabe? Preto, mas horrível, Nádia. A hora que eu vi aquilo, Nádia... se eu pudesse, se tivesse uma fossa pra eu me jogar dentro e me esconder, eu me escondia, Nádia. Meu Deus. Foi a maior vergonha que eu já passei na minha vida. Porque tava muito feio. Né, e tu achando que tava arrasando. E eu achando que tava arrasando. De certo, eles olharam e pensaram, meu, que cara porco, né? Porque não dava pra você perceber que era é carvão ativado. Não, você pensa que é sujeira, que é cárie, que é qualquer coisa. Então, nossa, isso parou de usar o carvão ativado. Não comecei a cuidar mais, né? Então, nossa, foi muito engraçado, muito engraçado. Eu tenho uma foto, depois eu posso te mandar pra você ver, que manda pra eu nós. morro de rir até hoje quando eu lembro. Gente do céu. Pois é, e é assim, ó, porque tem, com certeza, né, tem os desafios, mas tem as coisas que a gente olha e a gente, sabe, pensa, meu, como isso aconteceu? E tem que dar risada, né, Mike? Faz parte da história, né? Fazer eu o quê? fico imaginando. Aconteceu, né? E o desafio do Charles de contar pra ti, né? Não, de chegar... e eu de voltar lá naquela empresa outro dia, né? A vergonha. Mas uma pergunta, vendemos ou não para eles? Vendemos. Com os dentes podres também. Sem dúvida, vendemos sim. Que bom, que legal. Nossa, obrigada por compartilhar assim essa história. E agora, Mike, gente, nós estamos chegando agora no final do nosso Contando Histórias com o Mike, né? E eu quero ver com você, para você deixar... qual é a mensagem assim que você deixa para os nossos boulders, né? São 700 boulders aí espalhados, né? Pelo Brasil e fora também. E também para os novos boulders que estão iniciando e vão ainda iniciar e que vão assistir o teu vídeo, né? Qual é a mensagem que tu deixa para essa galera? Olha, Nádia, pode parecer clichê, né? Mas é o que eu de fato acredito. Aqui na Bold, as oportunidades, elas de fato existem. Elas existem e aos montes. O maior desafio que a gente enfrenta no nosso dia a dia é encontrar pessoas capacitadas para assumir, com vontade, né, de assumir os desafios que a gente tem. Então a mensagem que eu deixo é de fato fazer o seu melhor com as condições que você tem. O seu melhor mesmo, não é aquele melhor mais ou menos, é fazer o seu melhor de verdade, porque isso vai ser visto por alguém, sabe? Independente do cargo que você exerça, sempre você tem oportunidade de fazer um pouquinho a mais, de se destacar, e se você fizer o seu melhor de verdade, se você de fato se dedicar, alguém vai ver e isso vai ter uma recompensa. O universo vai te recompensar. Nem é só uma pessoa, né? Mas é natural que você tenha a recompensa por aquilo de bom que você faz para alguém, seguindo seus princípios, seguindo seus valores, que aqui a sua oportunidade ela vai aparecer diversas, né? Então a gente hoje está em uma empresa que fatura meio bi e daqui a pouco tempo a gente vai estar numa empresa que fatura 1 bi e depois vai ser numa empresa que fatura 2 bi, 3 bi. Então, você imagine o mundo de oportunidades que existem em uma empresa que dobra o seu tamanho, que já é do tamanho que a Bold é hoje e que tem essa vontade de crescer, de se desenvolver e que dentro de alguns anos vai ter o dobro do tamanho que tem. Então vai ter o dobro de cargos, o dobro de oportunidades, de funções, então talvez tem cargos que não existem hoje que vão existir depois. Você só precisa estar se preparando, né,
Quando a para que oportunidade essa oportunidade passar, você possa pular em cima do cavalo encilhado, né? Sim, sim. Então, não, assim, eu só deixo a mensagem de que não pense que é uma frase clichê, né? Que, todo mundo se prepare para a hora que o cavalo passar na frente, você pular em cima. Não é. É verdade. Você pode mudar a sua vida para o resto da vida, né? Quando muda, naturalmente, é para o resto da vida, por conta de um momento em que você está pronto para assumir um desafio diferente, né? Foi assim comigo, é assim com todas as lideranças que tem na Bold. Muito pouco comum uma liderança aqui dentro da Bold que não foi formada aqui, né? A maioria absoluta delas começou aqui, teve uma oportunidade e foi promovido, né? Mesmo os que foram contratados de fora, depois foram promovidos a um cargo maior, a maioria deles. Então, essas oportunidades existem e a mensagem que eu deixo é para que você persista e busque o seu melhor para que quando essa oportunidade bater a sua porta, você esteja pronto. Sabe que essas histórias aquecem o coração da gente? É muito bom ouvir vocês falar e contar um pouquinho dos desafios que vocês viveram. Cada boulder, cada pessoa tem a sua história, né? Cada um acredita em alguma coisa diferente e no final todo mundo quer algo de bom para si, para as pessoas que estão ao seu redor, né? Mike, eu te agradeço por todos esses anos de Bold, né? Por estar aqui conosco também acreditando no nosso sonho. Sim. Né, que a gente sabe que é bem arrojado e bem desafiador também, né? E então, quando eu digo assim, que nós precisamos realmente de pessoas cada vez mais competentes, isso é real, né? Uhum. E eu também, quando eu converso com as pessoas, eu digo assim, o nosso time é bom. E nós temos que acreditar sim no nosso time. E eu acredito realmente em vocês, entende? Em cada pessoa que está aqui dentro, que se dedica, que quer fazer o seu melhor, né? Que quando acorda de manhã, escolhe a Bold para estar aqui, né? Porque é uma escolha diária também, né? Pode escolher fazer outra coisa, mas escolhe estar aqui, mesmo sabendo que aqui vai ter vários desafios. E eu sempre digo assim, é sempre uma coisa diferente da outra, né, Mike, que a gente tem aí para resolver. Então, assim, parabéns por toda a tua trajetória aqui, pela tua história de vida, história de boulder também, e muito obrigada e desejo que Deus continue te abençoando para que tu consiga se aposentar na Bold, que eu fiquei sabendo, um passarinho me falou que é um dos teus sonhos, né? E que pessoalmente também os teus sonhos se realizem, as tuas meninas cresçam e sejam, sabe, do jeitinho que elas querem ser, não o que você queira, né? Exato. Que eles sigam o caminho deles, porque a gente tem que ter bem claro para nós que a felicidade que a gente quer para eles não necessariamente é a felicidade que eles querem, né? E são duas mini boulders já, porque já participam também do nosso Crescendo com a Bold, né? E estão ali conhecendo as coisas também, se desenvolvendo, e muito obrigada por fazer parte aí da nossa história. Obrigado, que Deus te abençoe grandemente. Amém. Muito obrigado por tudo, né? Por todas as oportunidades, eu sou muito feliz de poder viver o meu dia a dia em uma empresa que tem os mesmos valores que eu. Que bom. Eu só estou aqui há 12 anos porque a gente compartilha dos mesmos valores. E os valores de uma empresa, eles são um reflexo dos sócios fundadores. Uhum. Então, isso é mérito de vocês. Muito obrigado. Sou muito feliz aqui. Sou muito feliz de poder fazer parte desse grupo, de poder crescer junto, de poder ir para o mundo, né, junto com a Bold. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigada a você. Valeu. E o mundo nos inspira, né, gente? O mundo nos inspira.